Oi, pessoal, dando continuidade nas nossas aulas, esse vídeo ele vai tratar das obrigações, da classificação das obrigações quanto aos elementos acidentais, né? Então, para introduzir esse assunto, a gente tem que ter em mente o seguinte: os negócios jurídicos eles são constituídos, né, pelos seus elementos essenciais. Quais são? Capacidade das partes, objeto lícito, possível e consentimento das partes. Eu só tenho um negócio jurídico bilateral com o consentimento das partes. Sem esses elementos, sem um desses elementos, eu não tenho um negócio jurídico válido. Ele não gera efeitos, né? Então eu tenho também além dos elementos constitutivos, que são aqueles essenciais à formação e existência do negócio jurídico, eu tenho aqueles elementos naturais, que são os elementos que decorrem, obrigações que decorrem do próprio negócio jurídico, sem que haja necessidade de uma previsão expressa. Então, o exemplo de obrigação que decorre naturalmente, né, do negócio jurídico da compra e venda, por exemplo. Então, no contrato de compra e venda, o adquirente ele tem uma garantia legal em relação aos vícios redibitórios. Ou seja, se a coisa adquirida apresentar um vício oculto que inutilize a coisa ou desvalorize, né, diminua o seu valor, o adquirente ele tem direito a ter o abatimento do preço da coisa, né, correspondente à sua desvalorização, ou ele pode rejeitar a coisa, devolver a coisa e rescindir o contrato. E aí a obrigação, né, do vendedor de fazer a devolução do dinheiro ou de dar o abatimento no preço. Então essa é uma obrigação, né, que decorre naturalmente da compra e venda. Isso não precisa estar previsto em contrato, porque está previsto em lei. Então esse seria um elemento, essa obrigação seria um elemento natural do negócio jurídico. Portanto, eu tenho os elementos essenciais, a formação, a existência do negócio jurídico, e eu tenho os elementos naturais que decorrem da própria natureza do negócio jurídico. E além disso, eu tenho os elementos acidentais, que é o que nós vamos tratar agora, né, que geram as obrigações, né, decorrentes desses elementos acidentais. O que são elementos acidentais? São cláusulas que as partes inserem no contrato para modificar os seus elementos naturais, né? Então, as partes, existe um consentimento entre as partes e elas inserem cláusulas contratuais que não existiriam naturalmente naquele negócio jurídico. Então, essas cláusulas, né, geram obrigações que pode ser obrigações condicional, obrigação modal e obrigação a termo, né? Então, quando eu insiro uma condição, né, a obrigação é condicional, ela fica condicionada a um evento futuro incerto, ou seja, os efeitos, aquela obrigação, ela só começa a gerar efeitos a partir do implemento, né, de um evento futuro incerto. A condição é um evento futuro incerto, né? Essa condição ela pode ser suspensiva, isso quer dizer que ela pode suspender a eficácia da obrigação até que a condição, até que esse evento ocorra, até que a condição seja implementada, ou ela pode ser uma condição resolutiva, ou seja, né, a obrigação ela começa a gerar efeitos, né, a partir da conclusão do contrato, né, a partir de que aquele contrato é firmado, e ela cessará os seus efeitos quando implementada a condição.
Então, eu vou dar um exemplo de cada para ficar mais claro para vocês. Na obrigação condicional suspensiva, eu tenho um exemplo da obrigação em que a professora Maria Helena Diniz, salvo engano, que dá esse exemplo, da compra e venda, né, de um quadro. Então, eu tenho obrigação, né, de pagar o preço, desde que esse quadro seja aceito em uma exposição. Ou seja, essa condição é evento futuro e incerto. Por quê? Futuro, porque a exposição ainda está para ocorrer. E incerto, porque eu não sei se esse quadro vai ser escolhido, né, vai ser admitido para participar daquela exposição. E eu só vou ter obrigação de pagar, ou seja, aquela compra e venda, ela só vai ser eficaz a partir do momento em que o quadro for aceito. Se o quadro não for aceito, essa obrigação não vai gerar efeitos, essa obrigação não será formada, né? Então, essa condição é suspensiva. Percebe que os efeitos da obrigação ficam suspensas até que o quadro seja admitido naquela exposição. A exposição é evento futuro, né? E a admissão, a escolha do quadro é incerta. Eu não sei ainda se o quadro vai ser escolhido ou não para participar da exposição. Mas essa é a condição para que a compra e venda realmente se efetive, né? Para que haja, para que exista a obrigação de pagar. Agora, se o quadro for admitido na exposição, aí existe a obrigação, né, do comprador de pagar o preço do estabelecido na compra e venda do quadro, certo? Essa é uma condição suspensiva. Outro exemplo que é da professora Maria Helena Diniz, agora para tratar da condição resolutiva. Na condição resolutiva, as obrigações, elas geram, elas têm eficácia na conclusão do contrato, ou seja, a partir, né, do início do contrato. Depois que o contrato é firmado, ele começa a gerar os seus efeitos e as obrigações ali, elas têm eficácia. Elas têm eficácia até que se implemente aquela condição resolutiva, que é um evento futuro incerto, mas não para suspender a eficácia do negócio jurídico, mas sim para cessar a eficácia do negócio jurídico. Portanto, olha a diferença. Enquanto na condição suspensiva o negócio jurídico, aquela cláusula, não gera efeitos até que ocorra o evento, nesse caso da condição resolutiva, a cláusula ela tem eficácia até que seja implementada a condição. Então, o exemplo lá da professora Maria Helena Diniz, uma compra e venda de um imóvel rural que será eficaz desde que não ocorra nenhuma geada no prazo de 3 anos. Então, vamos imaginar uma compra e venda de um imóvel rural para efeitos, né, de atividade agrícola. Então, aquela compra e venda ela é eficaz desde que não ocorra uma geada num período inicial de 3 anos. Passados 3 anos não houve nenhuma geada, o contrato está perfeito e não vai mais ser rescindido. Agora, vamos supor que no segundo ano de contrato ocorra uma geada. Essa é uma cláusula condicional resolutiva. Ocorrendo aquele fato, que é futuro incerto, porque eu não sei se a geada vai ocorrer ou não, mas em ocorrendo, o contrato será rescindido, né? Então, uma cláusula condicional resolutiva. Então, percebem? A compra e venda de um imóvel agrícola, ele naturalmente ele não cria essa obrigação. Foi uma obrigação inserida no contrato pelas partes e ela se caracteriza por ser uma cláusula condicional, uma cláusula que prevê uma condição de eficácia, né, da obrigação.
Se for suspensiva, ela vai suspender a eficácia da obrigação até o implemento daquele evento. Se for resolutiva, a cláusula vai ter eficácia, ou seja, vai gerar efeitos até que a condição se implemente. Se ocorrer o fato futuro incerto previsto, o contrato será rescindido, por isso é condição resolutiva, certo? Bom, passando para a obrigação seguinte, nós temos a obrigação modal. A obrigação modal é aquela que onera com encargo aquele que é beneficiado pelo negócio jurídico. Então, vamos pensar na doação. A doação pura é um contrato que onera apenas uma das partes, né? Que é aquele que está doando. Ele está tendo uma diminuição no seu patrimônio em benefício de uma outra pessoa que não tem que realizar nenhuma contrapartida para ser beneficiário. Então, nesse sentido, ele é um contrato unilateral, porque gera, né, obrigação, onera apenas uma das partes. Vai onerar apenas o doador, o beneficiário não. Ele não tem que realizar nenhuma contrapartida. Essa é uma doação pura. A doação com encargo, né? O que é o encargo? É aquela cláusula inserida na doação que vai modificar os elementos naturais da doação, porque a doação pura, ela não prevê, ela não onera o beneficiário. Até por isso, o contrato de doação, né, ele é classificado como um contrato benéfico, um contrato gratuito. Por quê? Porque ele não onera o beneficiado. Agora, quando eu insiro na doação, né, uma cláusula modal, eu estou colocando um modo, eu estou colocando um encargo que onera aquele que está sendo beneficiado pela relação jurídica. Então, um exemplo de doação com encargo, né? O proprietário de um imóvel doa o imóvel a uma fundação com o encargo de que ela vá construir uma universidade naquele imóvel. Ou seja, essa é uma cláusula, né, que onera o beneficiário. Ele está sendo beneficiado ele está sendo beneficiado com a doação, mas ele tem um encargo, ou seja, ele tem a obrigação de construir uma universidade naquele imóvel. A doação, ela tem um destino, ela tem uma finalidade que deve ser cumprida pelo beneficiário. Se ele não cumprir, o que acontece? A doação pode ser rescindida, né? E o imóvel retorna para o doador. Então, esse é um exemplo daquela cláusula, né, da obrigação modal, que é o encargo que onera o beneficiário. Bom, além da cláusula da obrigação condicional e a obrigação modal, nós temos a obrigação a termo, né? Que é aquela obrigação que fica subordinada a um evento futuro e certo, diferente da obrigação condicional, né? Em que os efeitos da obrigação ficam subordinados a um evento futuro incerto. Portanto, a obrigação a termo, ela fica subordinada a um evento futuro e certo. O termo, né, esse evento futuro, ele pode ser inicial, ou seja, eu posso subordinar os efeitos da obrigação a um evento para que
eu posso estabelecer um termo inicial para que aquela obrigação tenha eficácia, ou eu posso estabelecer também um termo final para a eficácia dessa obrigação. Então, a obrigação a termo pode se tratar de termo inicial ou termo final. Então, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. A obrigação com termo inicial. Então, vamos pensar num contrato de locação, né, celebrado hoje. Então, estou gravando aqui, hoje é dia 16 de abril. Então, eu celebro um contrato de locação no dia 16 de abril, sendo que a locação, de fato, se iniciará no dia 16 de março. É quando o locador irá transferir, né, a posse para o locatário passará a pagar o aluguel. Então, os efeitos da locação, das obrigações locatícias, elas vão ficar subordinadas à data inicial estabelecida no contrato. Só vai gerar efeito a partir do dia, né, 16 de maio, tá? Bom, eu posso estabelecer também o termo final, né? Então, eu pego um contrato de locação assinando hoje, começa a gerar os efeitos hoje, mas eu tenho lá a previsão da data final do contrato. Então, é um contrato a termo, né? Quando eu tenho um contrato por prazo indeterminado, eu não tenho o termo final do contrato, né? Não é um contrato, uma obrigação a termo. Eu não tenho o termo inicial, nem eu posso ter o termo inicial, mas eu não tenho o termo final da obrigação. Esse termo, a obrigação a termo, o termo, ele é um evento futuro e certo, né? Mas o termo em si pode ser incerto. Então, vamos pensar que é um exemplo interessante que a professora Maria Helena Diniz, ela dá, num contrato em que fica subordinada a sua eficácia até a morte de um dos contratantes, né? A morte é um evento futuro, né? Óbvio. É um evento futuro certo ou incerto? Um segundo para vocês responderem. A morte, eu acho que é o único evento certo na vida, né? Todo mundo sabe que um dia vai morrer, mas a gente não sabe quando, né? Então, o termo é incerto, mas o evento é futuro e certo. Mas eu não tenho a data, né, final daquela obrigação. Se ela ficar subordinada, né, à morte de um dos contratantes, ela se trata, né, de uma obrigação a termo, porque ela vai cessar, né, quando o evento ocorrer, e esse evento, a morte, é um evento futuro e certo. Eu só não sei quando ele vai ocorrer, mas eu sei que um dia ele vai ocorrer. Certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês. Tendo dúvidas, por favor, né, mande mensagens, faça os seus comentários, que na primeira oportunidade que a gente tiver, a gente tira essas dúvidas, tá bom? Tá joia. Tchau, tchau.